Um convite que mudou tudo. Eu nunca fui o tipo de pessoa que gosta de eventos chiques. Sempre me senti deslocada em ambientes onde o brilho das taças de cristal e o som dos saltos altos pareciam dominar o ar. Por isso, quando minha irmã mais velha, Denise, me mandou uma mensagem dizendo: "Maninha, vai ter um jantar especial aqui em casa, quero muito que você venha", eu hesitei por um bom tempo antes de responder. Ela e o marido, Lucas, sempre foram o retrato da perfeição. A casa enorme, o carro importado, as filhas educadas, tudo neles parecia sair de uma revista de família feliz. Eu, por outro lado, morava num apartamento pequeno, trabalhava dobrado para pagar as contas e honestamente vivia cansada demais para me preocupar com aparências. Mas a forma como ela insistiu me tocou. "Vai ser importante para mim, Jéssica. Por favor, venha. Faz tempo que não nos reunimos." E eu, ingênua, pensei que talvez fosse um recomeço. Talvez, depois de tantos desencontros, ela estivesse querendo se aproximar de verdade. No sábado à noite, vesti o meu melhor vestido. Simples, mas bonito. Um azul que destacava meus olhos e disfarçava as inseguranças que eu insistia em esconder. Peguei um táxi e fui até o bairro nobre onde Denise morava. Quando o portão se abriu, vi as luzes da fachada iluminando o jardim e pensei: meu Deus, parece cenário de novela. A empregada abriu a porta com um sorriso contido. "A senhora Denise está na sala de jantar." Caminhei devagar, tentando não reparar demais nos quadros caros, no aroma de flores frescas e no piano, que parecia estar ali só para enfeitar. Quando cheguei, Denise me abraçou. Mas o abraço dela foi aqueles que terminam rápido demais, educado, distante. Lucas apareceu logo em seguida, sorridente, e me cumprimentou com formalidade. "Que bom que você veio, Jéssica." Sorri de volta, tentando disfarçar o incômodo. As crianças, Sheila, as filhas de Denise, e Taylor, o filho do nosso irmão Alisson, corriam pela sala, rindo e jogando travesseiros um no outro. Keila, esposa de Alisson, me acenou de longe e logo em seguida ele chegou com o jeito descontraído de sempre, trazendo um bolo de sobremesa. Por alguns instantes, senti que talvez aquela noite fosse boa, mas então algo estranho aconteceu. Quando todos começaram a se sentar à mesa, percebi que só havia lugares reservados com plaquinhas de nome. Caminhei em volta, procurando o meu, e foi aí que eu vi. Meu nome, Jéssica, estava escrito em uma plaquinha dourada, na mesinha lateral, separada das demais, uma mesa pequena, montada no canto do salão, junto com as crianças. Fiquei paralisada por alguns segundos, achando que era uma brincadeira. "Denise, acho que colocaram meu nome na mesa errada." Ela soltou um risinho contido. "Ah, não, maninha, é que a mesa principal ficou cheia, sabe? E como você veio sozinha, achei que ficaria mais confortável com os pequenos. Eles adoram você." O sorriso dela era doce, mas o olhar, frio, calculado. Senti o rosto queimar. Todos os adultos já estavam acomodados, conversando e brindando com taças de vinho. Eu, ali, parada no canto, com uma plaquinha dourada, me lembrando exatamente o meu lugar. E foi nesse momento que eu percebi. Aquele jantar não era um gesto de carinho. Era uma forma elegante de me colocar de novo no meu lugar, o de quem nunca foi boa o suficiente para fazer parte do mundo perfeito da minha irmã. Sentei-me na mesinha das crianças, tentando esconder um nó na garganta. Sheila me ofereceu um pedaço de pão e sorriu inocente. "Tia Jéssica, você vai brincar com a gente depois?" Sorri de volta. "Claro que sim, meu amor." Mas por dentro, uma parte de mim se desmoronava em silêncio. Na mesa das crianças. Enquanto os adultos brindavam e trocavam elogios sobre viagens e vinhos caros, eu mexia no prato das crianças, tentando parecer tranquila. O aroma do jantar era delicioso, carne ao molho, legumes salteados, purê cremoso, mas o gosto de humilhação era o que realmente dominava minha boca.
Do meu canto, eu observava Denise rir alto das piadas de Lucas, enquanto ele servia o vinho francês que provavelmente custava metade do meu salário. Alisson também estava lá, claro, mais à vontade que nunca. Ele sempre foi o queridinho da família. Tudo o que fazia era motivo de orgulho. O emprego estável, a casa própria, o casamento com Keila, a mulher perfeita. Por um momento pensei em levantar e ir embora, mas então ouvi Taylor, o filho de Alisson, comentar inocente. Tia Jéssica, minha mãe disse que você ainda não casou porque é muito exigente, é verdade? Engoli em seco. Sorri sem graça. Não, querido, só ainda não encontrei alguém que vale a pena. A criança riu, distraída, e voltou a brincar com as primas. Senti um aperto no peito. Era como se cada palavra, cada detalhe me lembrasse do quanto eu estava fora daquele padrão de família perfeita que minha irmã tanto fazia questão de exibir. Denise sempre teve talento para isso, disfarçar veneno com simpatia. E eu, boba, sempre acabava engolindo. A noite seguiu. Em certo momento, Valéria, minha melhor amiga, me mandou mensagem. E aí, sobreviveu ao jantar chique da tua irmã? Olhei ao redor e digitei debaixo da mesa. Pior do que eu esperava, tô na mesa das crianças. Ela respondeu com um emoji de indignação, seguido de outro de abraço. Se eu fosse você, levantava e ia embora. Mas, conhecendo você, vai ficar para não fazer escândalo. Ela me conhecia bem demais. O jantar terminou e os adultos se dirigiram à sala para o café. Quando tentei acompanhar, Denise interceptou com aquele sorriso ensaiado. Ah, Jéssica, será que você poderia cuidar das crianças um pouquinho? Quero conversar com o pessoal sobre uns assuntos de trabalho. Eu ri sem humor. Claro, afinal é o que sobrou para mim hoje, né? Ela fingiu não entender o tom. Você é ótima com eles, vai ser divertido. E foi assim que acabei sozinha na sala de brinquedos, cercada de risadas infantis e um silêncio interno ensurdecedor. Enquanto Sheila e Taylor montavam um castelo de blocos coloridos, minha mente viajava. Pensei em quantas vezes eu havia tentado me aproximar da minha irmã, nas vezes em que deixei de comprar algo para mim só para levar um presente para as sobrinhas, nos aniversários em que ela sequer respondeu minhas mensagens. E agora ali, eu finalmente entendi. Denise nunca quis minha presença, apenas o contraste da minha ausência. Ela precisava de alguém inferior para se sentir ainda mais perfeita. De repente, Lucas apareceu na porta com uma taça de vinho na mão. Jéssica, você tá bem aqui? A Denise tá preocupada se você tá confortável. Olhei para ele e percebi um certo desconforto. Talvez ele soubesse da crueldade velada da esposa, mas fingia não ver. Tô ótima. Nunca me diverti tanto. Respondi, deixando o sarcasmo escorrer. Ele ficou sem jeito, balançou a cabeça e saiu sem dizer nada. Aquela noite, no entanto, ainda guardava mais um golpe. Quando os convidados começaram a ir embora, Denise se aproximou de mim e disse, com a voz doce de quem acabava de cometer um crime e esperava ser aplaudida. Obrigada por vir, maninha. As meninas adoraram a sua companhia. Espero que tenha gostado. Olhei nos olhos dela e vi o brilho da vitória. Ela tinha conseguido o que queria. Me diminuí na frente de todos. Sorri e respondi calmamente. Gostei sim, Denise. E pode ter certeza que foi um jantar inesquecível. Ela riu, satisfeita, sem perceber o que aquelas palavras realmente significavam. Naquela noite, quando cheguei em casa, me olhei no espelho e decidi. Nunca mais deixaria ninguém me colocar numa mesa que não fosse digna de mim. Mas o destino tinha outros planos para nós duas. O dia em que tudo mudou. Nos dias seguintes ao jantar, tentei seguir minha vida normalmente. Mas algo dentro de mim havia mudado.
Não era só raiva. Era uma mistura de vergonha, decepção e um tipo de tristeza que pesa no corpo, daquelas que você sente até nos ossos. No trabalho, meus colegas notaram o meu silêncio. Eu, que costumava ser animada e falante, agora me limitava a responder com sorrisos curtos e olhos cansados. À noite, eu pensava na cena repetidas vezes. A mesa das crianças, o riso de Denise, o olhar frio de Lucas. Foi Valéria, minha amiga leal, quem percebeu o quanto aquilo estava me corroendo. Jéssica, você precisa botar isso pra fora. Ela te humilhou e você ficou calada. Isso vai te adoecer. Mas o que adianta? Ela nunca vai entender. Denise vive num mundo onde só ela tá certa. Valéria respirou fundo e sorriu. Então que ela fique nesse mundo sozinha, mas não leva esse peso contigo. Transforma ele em força. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Dias depois, recebi uma mensagem inesperada no celular. Era de Alisson, meu irmão. Oi, Jéssica. Você tem um tempinho para conversar? É sobre a Denise. Meu coração gelou. Marcamos de nos encontrar num café simples no centro. Quando cheguei, ele estava sério, diferente do irmão despreocupado que eu conhecia. Eu sei o que aconteceu naquele jantar. Ele começou sem rodeios. O quê? A Denise comentou com a mãe que colocou você na mesa das crianças porque queria evitar que você passasse vergonha tentando se enturmar com o pessoal dela. Senti o rosto queimar de novo, como se revivesse o momento. Passar vergonha? Ela quem devia ter vergonha de tratar alguém assim? Alisson suspirou. Eu concordo. Só que, para ser honesto, esse comportamento dela já está afetando a família. Ela vive querendo competir e exibir o que tem. Até o Lucas anda cansado. Eu encarei surpresa. O Lucas? Ele parecia tão cúmplice. Parece, mas ele não é bobo. Disse que tá difícil conviver com tanta arrogância. Por um instante, senti algo estranho. Não era satisfação, mas uma pontinha de justiça. Talvez, finalmente, o mundo perfeito da minha irmã estivesse começando a rachar. Sabe o que eu acho, Jéssica? O quê? Que você devia contar a sua versão. Mostrar para ela que não é uma coitadinha, que tem valor sim. Sorri de canto. E como eu faria isso? Montando outra mesa? Ele riu, mas depois me olhou sério. Não, montando a sua própria vida, do jeito que ela nunca conseguiria ter, com verdade. Aquela conversa foi um divisor de águas. Nos dias seguintes, comecei a focar em mim. Fiz um curso online de culinária saudável, algo que eu sempre quis e nunca tinha tempo. Voltei a caminhar no parque, parei de responder as mensagens da minha irmã e comecei a dizer não quando algo não me fazia bem. Valéria me apoiava em cada passo, vibrando com cada pequena conquista. Tá vendo? Você só precisava lembrar quem é. E eu estava lembrando. Até que, 2 meses depois, o inesperado aconteceu. Recebi um convite no correio. Um envelope branco, elegante, com letras douradas. Quando abri, meu coração disparou. Aniversário de casamento, de Denise e Lucas. Jantar de gala. Convidamos a família e amigos para celebrar o amor e a união de 10 anos. Por um momento, ri sozinha. Será que ela realmente achava que eu voltaria para reviver a humilhação? Mas então percebi algo diferente. No final do convite, uma anotação feita à mão. Jéssica, espero de coração que você venha. Quero conversar. Denise. Fiquei olhando para aquele bilhete por longos minutos. Era sincero ou apenas mais uma encenação? O passado gritava para que eu não fosse. Mas uma parte de mim, talvez a mais curiosa, queria saber o que ela tinha a dizer.
e, contra todo o bom senso, aceitei. O salão onde aconteceria o jantar de aniversário de Denise e Lucas era deslumbrante. Um daqueles espaços finos que aparecem nas revistas de eventos, com lustres imponentes, arranjos de flores e uma banda tocando jazz ao vivo. Eu hesitei na porta por alguns segundos, respirando fundo antes de entrar. Dessa vez eu não era a mesma mulher que ela havia colocado na mesa das crianças. Usei um vestido vermelho elegante, cabelo solto e postura ereta. Meu coração batia acelerado, mas meus passos eram firmes. Ao me ver chegar, Valéria, que insistia em levar comigo como meu convite plus one, sorriu e cochichou. Se ela te colocar na mesa das crianças de novo, eu levanto e viro a mesa. Eu ri nervosa, mas o apoio dela me dava força. Quando Denise me avistou, seu rosto ficou por um instante paralisado. Depois ela se recompôs, forçando um sorriso de anfitriã. Jéssica, que bom que você veio. Eu realmente não esperava. Você me convidou, não foi? Respondi, mantendo o tom sereno. Ela riu, mas o olhar era indecifrável. Claro, fico feliz por ter vindo. Sente-se, por favor. Fiz questão de te colocar na mesa principal. Olhei para o salão e, de fato, lá estava meu nome, bem no centro. Por dentro, algo se remexeu. Parte de mim queria acreditar que ela havia mudado. Outra parte dizia que era apenas mais uma encenação. Os convidados começaram a se acomodar e a noite seguiu, entre brindes e discursos. Lucas parecia cordial, mas cansado, enquanto Alison e Keila se mantinham discretos, evitando o atrito. A cada olhar de Denise, eu percebia o esforço dela em manter as aparências. Era como se toda aquela festa fosse mais uma performance, e eu, a peça fora do padrão, era o teste final do seu show perfeito. Durante o jantar, ela se inclinou para mim e disse, num tom baixo, quase sussurrando: Quero conversar depois, em particular. Tem algo que preciso te dizer. Meu estômago revirou. Assenti, tentando não demonstrar ansiedade. Quando a música ficou mais alta e as pessoas começaram a dançar, Denise fez sinal para que eu a seguisse até um corredor lateral, mais reservado. O som distante da festa se misturava com o eco dos nossos saltos no piso de mármore. Ela se virou de repente, o sorriso desaparecendo. Jéssica, eu queria te pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Era a última coisa que eu esperava ouvir. Aquele jantar, eu fui cruel. Eu sei, eu quis te diminuir porque, no fundo, eu sentia inveja. Pisquei, confusa. Inveja? De mim? Você sempre teve tudo o que eu nunca tive? Ela respirou fundo. É. E mesmo assim eu nunca fui feliz. Você, com tão pouco, ainda conseguia sorrir. Eu só sabia fingir. Por um instante a máscara caiu, vi lágrimas nos olhos dela. Lucas e eu estamos em crise há meses. Ele mal fala comigo. Eu sinto que tudo o que construí foi para impressionar os outros. E quando te vi naquela noite, simples, verdadeira, eu não aguentei. Meu peito apertou. A raiva se misturou à pena dela. Você podia ter me dito isso, Denise, em vez de me humilhar. Ela baixou a cabeça. Eu sei. Eu estraguei tudo. Só queria que você me perdoasse. Fiquei olhando para ela por longos segundos. Parte de mim queria abraçá-la. Outra parte lembrava da dor que ela me causou. Você pode me perdoar sim, mas esquecer, não. Porque aquela noite me ensinou o valor que eu tenho. E não foi você quem me mostrou isso. Fui eu mesma. Ela chorou em silêncio, e pela primeira vez em anos eu vi minha irmã sem o brilho das aparências. Só uma mulher cansada, perdida, tentando se encontrar. Voltei para a mesa com o coração pesado, mas em paz. Valéria percebeu a expressão no meu rosto e perguntou: E aí, deu certo? Deu. Não do jeito que eu esperava, mas deu. A banda começou a tocar uma música lenta. Lucas e Denise dançavam,
mas o olhar distante entre eles dizia tudo. Aquela festa era o fim de um ciclo. E eu, pela primeira vez, senti que finalmente tinha encerrado o meu também. As máscaras que caem. Nos dias seguintes à festa, eu achei que tudo ficaria mais leve, que depois do pedido de desculpas, as feridas começariam a cicatrizar. Mas, como a vida costuma fazer, as coisas não seguiram exatamente como eu esperava. Naquela mesma semana, recebi uma ligação inesperada de Alisson. A voz dele estava tensa, quase trêmula. Jéssica, aconteceu uma coisa. É sobre a Denise. Meu coração disparou. O que houve? Ela e o Lucas se separaram ontem à noite. Foi feio. Por alguns segundos, fiquei muda. Eu sabia que o casamento deles não estava bem, mas não imaginei que o fim viria tão rápido. Tá bem? Mais ou menos. Ela se trancou na casa, não quer falar com ninguém. Acho que tá com vergonha. Fechei os olhos e suspirei fundo. Parte de mim sentia pena, outra lembrava de tudo o que eu passei. Mesmo assim, no fundo, eu sabia que não conseguiria ignorar. No dia seguinte, comprei flores simples, margaridas, e fui até a casa dela. Quando toquei a campainha, o silêncio era pesado. Depois de um tempo, ouvi passos lentos e a porta se abriu. Denise estava irreconhecível. O rosto inchado de choro, o cabelo bagunçado, vestindo uma camiseta larga. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou surpresa. "Vim te ver. Soube do que aconteceu." Ela desviou o olhar. "Pode ir embora, Jéssica. Eu não quero a sua piedade." "Não vim por piedade. Vim porque, apesar de tudo, você ainda é minha irmã." As palavras pareciam desmontá-la por dentro. Ela encostou na parede e começou a chorar, soluçando como uma criança. Eu a abracei sem dizer nada. Às vezes o silêncio fala mais do que qualquer discurso. Durante aquele abraço, percebi o quanto o orgulho dela sempre foi uma armadura. E agora, sem ela, o que restava era uma mulher frágil, vulnerável, real. Nos dias seguintes, comecei a visitá-la com frequência. Levava comida, ajudava a arrumar a casa, tentava convencê-la a sair um pouco. Aos poucos, ela foi voltando a sorrir, tímida, mas genuína. Numa dessas tardes, ela me olhou e disse: "Você tinha razão, Jéssica. Eu vivi tanto tempo tentando parecer perfeita que esqueci de ser feliz." Sorri. A gente só aprende isso quando perde o controle. A dor ensina, mesmo que a gente não queira. Ela segurou minha mão. "Obrigada por não desistir de mim, mesmo depois de tudo." Eu também precisei aprender a me perdoar. Às vezes a gente se magoa tanto tentando agradar aos outros que esquece de cuidar da própria alma. Naquela noite, voltei para casa sentindo um peso sair do peito. Pela primeira vez em muito tempo, nossa relação parecia verdadeira. Sem máscara, sem competição, sem rancor. Mas o destino ainda tinha mais uma surpresa guardada. Certa manhã, meu celular tocou. Era Valéria, animada. "Amiga, adivinha? Fui aprovada para abrir o ateliê de doces e quero que você seja a minha sócia." Fiquei sem acreditar. "Sério? Valéria, isso é incrível! Mas eu?" "Sim, você cozinha bem, é organizada e tem uma energia que inspira. E eu já sei até o nome: Doce Essência. A combinação perfeita entre o que a gente faz e o que a gente sente." Ri emocionada. Era como se, depois de tudo, a vida finalmente tivesse me recompensando. Aceitei sem pensar duas vezes. Nos meses seguintes, mergulhei no novo projeto. Trabalhar com algo que eu amava me fez florescer de um jeito que há muito tempo eu não sentia.
E aos poucos, Denise também começou a se reerguer. Ela voltou a dar aulas de arte, se inscreveu num curso e até começou a sair com as amigas. Certo dia, ela apareceu na confeitaria com um sorriso tímido e um presente nas mãos. Para você, maninha, uma lembrança. Era uma pequena plaquinha dourada com os dizeres: Lugar de quem acredita em si mesma. Eu sorri, emocionada. Você não imagina o que isso significa para mim. Imagino sim, porque agora eu também acredito. Nos abraçamos ali mesmo, com o cheiro de açúcar no ar e o coração cheio de gratidão. A mesa que eu escolhi. O tempo passou rápido depois disso. O ateliê que eu e Valéria abrimos começou pequeno, mas logo virou um sucesso no bairro. As pessoas entravam atraídas pelo cheiro de bolo saindo do forno e saíam encantadas com o ambiente acolhedor, cheio de detalhes que contavam nossa história. Cada doce que eu fazia carregava um pedacinho da minha jornada, da dor transformada em força, das lágrimas que viraram aprendizado e, em cada sorriso de cliente satisfeito, eu via o reflexo da mulher que finalmente se encontrou. Denise se tornou uma presença constante. Às vezes, passava lá só para tomar café e conversar. Outras vezes, trazia flores frescas para enfeitar o balcão. O brilho que antes vinha das aparências, agora vinha dos olhos dela, sinceros, leves, humanos. Numa tarde de sábado, enquanto eu colocava etiquetas em novos potes de geleia artesanal, ela apareceu com as filhas. Sheila correu até mim e me abraçou com força. Tia Jéssica, mamãe disse que você é a mulher mais corajosa que ela conhece. Sorri, com o coração apertado de emoção. Ah, é? Então sua mamãe tá aprendendo a falar a verdade, hein? Denise riu. Eu aprendi com você, maninha. Naquele instante, percebi o quanto havíamos mudado. O orgulho que um dia nos afastou agora tinha dado lugar a algo mais bonito. Respeito e amor. No fim da tarde, ela me ajudou a fechar o ateliê. O sol entrava pelas janelas, banhando tudo num tom dourado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que ela disse, olhando para o letreiro da porta. Sabe, eu sempre quis ter tudo perfeito, e acabei perdendo o essencial. Agora, entendo que perfeição é estar em paz com quem a gente é. E com quem a gente escolhe manter por perto, completei. Ela assentiu, sorrindo. Quando voltamos para dentro, percebi algo curioso. Sobre uma das mesas, havia uma plaquinha igual àquela que ela me deu meses atrás. Lugar de quem acredita em si mesma. Sorri sozinha, pensando em como a vida é irônica. Um dia, eu fui colocada numa mesa para ser minimizada. Hoje, eu mesma escolhia quem sentava à minha mesa, e nela só cabia amor, respeito e verdade. No domingo seguinte, fiz questão de convidar toda a família para um almoço no ateliê. Sem luxo, sem formalidade, apenas boa comida, risadas e histórias compartilhadas. Alison, Keila, Taylor, Denise, Sheila, todos juntos, de um jeito simples, mas genuíno. E pela primeira vez, eu vi minha mãe sorrir sem tensão no olhar. Quando servia o bolo de chocolate que todos amavam, percebi que o ciclo realmente tinha se fechado. Aquela mulher insegura, que um dia foi colocada na mesa das crianças, agora era dona da própria história. E se alguém me perguntasse o que eu aprendi com tudo isso, eu responderia sem hesitar. Ninguém tem o direito de te fazer sentir menor. Quando te colocarem numa mesa que não te cabe, levanta e constrói a sua própria. E foi exatamente o que eu fiz. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, só gratidão. Porque foi a dor que me empurrou para crescer, foi a humilhação que me ensinou a ter valor, e foi o perdão que me libertou. A vida não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesma. E, se tem algo que eu desejo para quem ouve minha história, é isso. Que nunca aceite menos do que merece.
que se olhe no espelho e veja o quanto é capaz, que acredite, mesmo quando ninguém mais acreditar. Porque o amor próprio é o banquete mais lindo que a gente pode servir.